boa tarde a todos. E, novamente, a nossa aula de hoje a gente vai começar exatamente de onde a gente parou a última aula, né? A nossa última aula foi sobre função inversa, então eu vou deixar... Vocês já estão vendo minha tela, né? E aí, se vocês quiserem tentar, né, já começando a fazer esse exercício, que é um exercício de função inversa, que ele diz o seguinte: dada a função f de menos 1 em 1 em 0 e 6, com f de x igual a 3x mais 3, obtenha a sua inversa. Bom, vai falar sobre essa questão. Sempre, então, como a gente está lendo, né, sobre uma função, esse primeiro intervalo, ou esse primeiro conjunto, é sempre o domínio, né? E o nosso segundo conjunto é sempre o do contradomínio. Isso aí. Acho que eu vou deixar alguns minutinhos para vocês tentarem começar a rascunhar como é que faz. Mas lembrando sempre, quando a gente está falando do passo a passo, né, para a gente resolver uma função inversa, para encontrar a inversa de uma função, né, começar já primeiro invertendo o domínio com o contradomínio, né? E aí depois invertendo a função em si, né? Uma. Sim, ela voltou. Eu tive que abrir a porta para ela, porque aparentemente ela quer aprender. Quem sou eu para impedir a educação brasileira? O avanço da educação brasileira. Bom, deixar aí uns 2 minutinhos para vocês tentarem resolver. Se alguém tiver alguma dúvida, é só gritar. Professora, Oi. os quatro, o menos 1, 0 e 6, o primeiro conjunto corresponde ao domínio e o segundo ao contradomínio, é isso? Isso. Sempre que tivesse intervalo, o primeiro conjunto é sempre do domínio e o segundo do contradomínio. Então, quando a gente for inverter a função, a gente também inverte o domínio com o contradomínio. Eu acho que eu vou... Opa. Oi, diga. Eu tentei qualquer coisa aqui. Ok. Vamos lá, vamos começar a fazer. Porque, assim, quando a gente tem esse tipo de questão com... Ixi, Juan, de cabeça eu não lembro. Vamos fazer aqui agora que a gente chega lá.
Bom, então sempre que a gente pede a inversa, né? Sempre que a questão já te pede a inversa, a gente sempre tem que ter em mente que a gente vai começar invertendo, né? Quando a gente está invertendo uma função, quando a gente está invertendo, a gente está transformando o que era o conjunto imagem no domínio e o que era o domínio no conjunto imagem, né? E lembrando que para uma função ela ser inversível, ela precisa ser bijetora, né? Então é uma função que ela é simultaneamente sobrejetora e injetora. Então, se ela é sobrejetora, significa que quando ele apresenta assim o contradomínio, pelo fato dela ser sobrejetora, o contradomínio é igual ao conjunto imagem, então são sinônimos, né? Eu dizer que aqui é o contradomínio ou o conjunto imagem, porque eu tenho uma função sobrejetora. Então, o primeiro passo é sempre para eu achar a inversa, né, que a gente representa por f elevado a menos 1, eu vou inverter o meu contradomínio com o meu domínio. Então, agora eu vou ter uma função inversa, né, da minha f que a gente chama de função direta, e ela é uma função que ela é definida de 0 a 6 em de menos 1 a 1. Então, onde o meu domínio agora é esse intervalo de 0 a 6, e o meu contradomínio é agora o intervalo de menos 1 a 1. Basicamente, onde você vai... os conjuntos, né, o domínio, o contradomínio, você vai usar só nessa primeira parte, assim, na hora que você... É porque quando a gente apresenta uma função, a gente sempre tem que apresentar o domínio e o contradomínio. Quando a gente não apresenta, é porque a gente fica implícito, porque a gente está falando de uma função que vai dos reais para os reais. E quando é diferente disso, a gente precisa apresentar. Então, se fosse uma questão discursiva, vocês precisariam, no final da resposta, escrever lá, a minha f é menos 1, ela é definida por esse domínio, por esse contradomínio, e ela é representada por f de x igual a blá, blá, blá. Entendeu? Então, vamos lá. E aí, o nosso segundo passo é justamente fazer a inversão dessa função, né? E aí, como que a gente faz a inversão? A gente pega a nossa função direta, né? Então, tá ela aqui, né? O f de x eu só substituir por y. Y é igual a 3x mais 3. E aí, quando eu vou fazer a minha inversa, daqui para cá eu estou fazendo a minha inversa, eu só inverto as minhas variáveis. O que era y passa a ser x, o que era x passa a ser y. Então, eu vou passar a ter o quê? X igual a 3y mais 3. E agora, o que eu faço? Só isolo o meu y, né? Então, eu trago esse mais 3 para o outro lado, ele vai ficar negativo, então eu fico com 3y é igual a x menos 3, esse 3y passa para cá dividido, então eu fico que y é igual a x menos 3 sobre 3. E aí a minha resposta final é essa, a minha função inversa, agora ela é uma função que ela é definida, que ela tem como o domínio o intervalo de 0 a 6 e como contradomínio o intervalo de menos 1 a 1, e ela é definida pela expressão x menos 3 sobre 3. Acho que tinha sido isso que você tinha achado, né? Danilo, eu não entendi a sua pergunta. O y já foi dado? É que sempre, né, o f de x é o nosso y. Tá. Ok, bom, vamos aí para o nosso segundo exemplo. Brisa. Entendi. Isso. Você precisa definir sempre o domínio e o contradomínio de uma função. E é só que quando eles não aparecem, a gente fica subentendindo que é o conjunto dos reais. É uma função que vai dos reais para os reais. Então, sempre que for diferente disso, vocês precisam falar. Né? Todo mundo. Nós, como sociedade, precisamos falar quando uma função for diferente de reais para os reais. Tinha mais um exemplo. Agora é um exemplo da Unirio. Oi, Vitor, pode falar. Eu não posso colocar vezes 10. Vezes 10 e dividir por menos 1, para cortar os 3. Nossa, eu não sei o que você está fazendo. Eu não entendi muito bem, Vitor. Cortar, multiplicar, não posso colocar vezes 10. Assim, na verdade, eu não sei o que você queria cortar os 3, mas você não. Assim,
esse é o tipo de fração que não dá para simplificar mais. Assim, dá. Na verdade, você poderia ter uma coisa do tipo x sobre 3 menos 1. É o máximo que dá para simplificar isso. Você não vai conseguir tirar esse 3 dividindo o x, porque essa fração, né, o x dividido por 3, não tem como você simplificar mais, porque no numerador você tem 1, né, porque o x está multiplicado por 1, e no denominador você tem 3, né, você já chegou na forma mais irredutível dessa fração. Agora, você pode escrever dessa forma ou deixar como... isso daqui é análogo a x sobre 3 menos 1. Né? Isso enfim, isso aqui é igual a isso. Acho que são as duas formas, mas você ficar sem a fração aqui, eu acho que não ia rolar. Mas, assim, se você apresentar dessa forma, já está excelente também. Não sei se ficou claro, Vitor, porque acho que não dá para simplificar mais do que isso. Né? Bom, vamos aí para a próxima questão da Unirio, em que ele diz que a gente tem aí para considerar essa função inversível, f, cujo gráfico é visto a seguir. Então, a gente tem aqui um gráfico, né, uma reta. E aí já a primeira pergunta, uma reta é o gráfico de uma função de que tipo? Uma função afim. Uma função, então aqui a gente tem uma função de primeiro grau. Legal. E aí, ele quer a lei que define f a menos 1. Ou seja, ele quer a inversa de f. Só que ele não deu f. Então, a partir do gráfico de f, se ela é uma função de primeiro grau, vocês já sabem que ela é uma função, então, do tipo f de x é igual a ax mais b. Ok? Bom, do gráfico, vocês conseguem tirar aqui, tem duas informações importantes, né? Vocês têm 2 pontos dessa reta. A gente tem um ponto aqui, 3 e 4, ok? O ponto que tem como ordenada 3 e como abscissa 3 e como ordenada 4, então o ponto 3, 4. Justamente, Danilo, isso, ponto x igual a 3, y igual a 4. E o segundo ponto, que é esse ponto aqui, que ele é o ponto 0,2, né? E que, além disso, ele também é um outro ponto importante, porque o ponto em que a minha reta cruza o meu eixo y também corresponde ao nosso coeficiente linear. E o que é o coeficiente linear? Vocês lembram? É o B. Muito bem, Nadeiro. Então, você já tem o B. O B é igual a 2 do gráfico, ainda sem precisar fazer conta nenhuma. B é igual a 2 e você tem que o ponto 3, 4, ele, né, pertence à minha f de x. Então, né, de outras maneiras, eu posso escrever como o quê? Como 4 é igual ao quê? A 3a mais 2, porque agora eu sei que b é igual a 2. Então, agora eu caí o quê? Numa equação de primeiro grau com uma variável, em que a minha variável aqui é justamente o meu coeficiente a, né? Então, é muito simples aí da gente descobrir a. E aí, descobrindo a, vocês descobrem, né, qual é a expressão da função, e aí vocês conseguem fazer a inversa. Eu vou deixar aí uns... Eu tinha uma professora que ela falava assim, 30 segundos. Tira, eu vou deixar aí uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, para vocês tentarem chegar aí qual é a função inversa aí e me dizer aí qual que é a opção correta.
E aí, pessoal, vocês chegaram a qual valor de A? Quem conseguiu fazer? Dois terços. Muito bem, mas vamos... Isso, o pessoal que chegou a 2/3 está certo. O A, mas Danilo, você conseguiu chegar no A? No coeficiente angular só, da nossa função direta. Ah, tá. Não, sim. O ideal é chegar, mas agora eu estava o A, então, como chegar em 2/3, né? Todo mundo conseguiu. Então, a nossa função direta, ela é o quê? F de x é igual a 2/3 de x mais 2. Ok? Isso. E aí, agora, para a gente achar a nossa inversa, f a menos 1, como ele não deu aí domínio nem nada, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Ele quer direto aí, entre as opções, né? Ele quer direto a minha função. O que eu vou fazer? Eu sei que a minha... f de x, então, né, é a mesma coisa que eu escrever o quê? Y igual a 2/3 de x mais 2. Então, agora, se eu quero fazer a minha inversa, né, a minha f a menos 1, eu vou o quê? Inverter o que é x com o que é y. Então, eu fico com x é igual a 2/3 de y mais 2. E aí, agora, é aquele trabalhinho de deixar o meu y sozinho, né? Isolar o meu y. Então, vou ficar o quê? Com 2/3 de y é igual, o 2 que está positivo vai passar para o outro lado negativo, né? Então, eu fico com x menos 2. Esse 3 que está dividindo passa para cá multiplicando, e o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com uma coisa assim. Y é igual a 2 vezes x menos 2, ok? Sobre... Opa, nada a ver, né? Eu vou ficar ao contrário, na verdade. Eu vou ficar com 3 vezes x menos 2 sobre 2, ok? Então, y é igual a 6x menos... Não. Ih, meu Deus, hoje está demais. Hoje está realmente... 3x menos 6 dividido por 2. Só que entre as opções, eles fizeram o que o Vitor tinha sugerido, né, na questão anterior. Eles simplificaram essa fração aqui, né? Então, na verdade, a alternativa correta, às vezes a gente tem que fazer isso, né? Tem que dar uma mexida na nossa resposta para encontrar ela entre as opções, né? Então, y é igual ao quê? A 3x sobre 2 menos 3, que é a opção C. Todo mundo chegou aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Ok. Então, aqui está mais bonitinho. Show de bola. Então, vamos começar com o nosso assunto da aula de hoje. Que bom. Muito feliz que todos chegaram. Vamos lá. Ué, gente, o que aconteceu? Não bem hoje não, mas a aula de hoje é a aula 18, né? E a gente vai falar sobre função composta ou sobre composição de funções, ok? Então, vamos lá. Que na nossa figura 1, a gente tem aqui 3 conjuntos, ok? A gente tem o conjunto A, formado aqui por 2 elementos, com o elemento 1, 3. A gente tem o conjunto B, formado por 2 elementos, e o conjunto C. Se a gente aplica uma função de A em B, em que essa função ela é expressa por f de x igual a 2x, ou seja, quando a gente aplica uma função em A, a gente está pegando cada elemento de A e multiplicando por 2. Então, o meu primeiro elemento, que era 1, agora vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. O meu segundo elemento, que era 3, quando eu aplico a minha função, que é o quê? 2 vezes 3,
ele vira 6. E aí ele está dizendo aqui que ele pegou agora uma segunda função e ele aplicou essa função de B em C, ou seja, eu peguei todos os meus elementos de B, apliquei essa função G e aí encontrei um novo conjunto de elementos, que é o conjunto C. Bom, só que ele diz que a G de X é uma função que é o quê? X menos 1 sobre 2. Então, ele pegou cada elemento de B e diminuiu uma unidade e do resultado ele dividiu por 2. E aí ele acabou encontrando 1 sobre 2 e 5 sobre 2. Bom, isso aqui é só o que eu acabei de falar, né? E aí, se a gente fizer essa conferência, a gente vai encontrar, né, esses valores. E aí, a função composta, ela seria justamente a gente encontrar uma função que a gente aplicasse direto de A em C, sem a gente precisar passar por esse caminho intermediário que foi aqui encontrar enfim, encontrar esse valor aqui do meu conjunto B. Seria direto, né? Então, existe uma função em que eu aplicaria direto de A para eu já encontrar os elementos de C. Então, seria mais ou menos assim. Seria uma função, ok? Em que eu aplico direto de A em C. E aí, esse tipo de função, né, na figura 2, a gente tem a G de f de x, ou G bola f, que é a função composta que leva todo o elemento do conjunto A para C. E porque nada mais é que quando a gente está fazendo, quando a gente fez esse caminho aqui, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente aplicou a função f, a gente estava o quê? Aplicando a função f com relação a x, que era a minha variável, né? Que era aqui os meus elementos de A. E aí, depois que eu apliquei essa função f, eu apliquei a função g. Só que eu apliquei o quê? A função g em f de x, ou seja, nos resultados de f de x. Então, por isso eu tenho g de f de x. Só que uma outra representação de g de f de x é o g bola f. A gente sempre lê que eu apliquei g na função f, da mesma forma que g eu estou aplicando na função f de x, que é a função composta. Então, quando eu vou escrever g bola f ou g, abre parênteses, f de x, seria o quê? Seria eu pegar a minha g de x é o quê? X menos 1 sobre 2, ok? E ao invés de onde eu tenho x, na verdade eu estou aplicando, onde eu coloquei a minha f de x. Então eu vou ter o quê? F de x menos 1 sobre 2. Só que o f de x é o quê? É 2x. Então eu posso substituir. Então, na verdade, eu fico com 2x menos 1 sobre 2. E aí, fazendo a simplificação aqui, eu encontro x menos 1 sobre 2. Então, a minha função composta, a minha g bola f, seria a função x menos 1 sobre 2. Então, essa função seria que eu poderia aplicar diretamente aqui nos meus elementos A, nos meus elementos do meu conjunto A, que eu chegaria nos meus elementos do meu conjunto C. Alguma dúvida, por enquanto, aqui? Professor, então a figura 1, por exemplo, seria 1 vezes 2 vezes meio. Não. Aqui em 1, o que a gente fez primeiro? A gente pegou, né? Primeiro a gente tinha aqui x. Pensa sempre que no meu primeiro, igual na figura 2, né? Aqui eu tenho x. Aqui, em B, são o quê? É a minha f de x, é o meu resultado, né? Depois que eu peguei o meu x e apliquei a minha f. Então, só que a minha f de x é o quê? 2x. Então, eu peguei esses meus primeiros elementos aqui, o meu x, e multipliquei todos eles por 2. E aí eu encontrei 2 e 6, né? 1 vezes 2, 3 vezes 6. Depois, na minha f de x, que foram os resultados que eu encontrei, eu apliquei a g. Só que a g de x é o quê? X menos 1 sobre 2. Então, eu peguei aqui, por exemplo, 2, e eu apliquei aqui em x menos 1 sobre 2. Eu até fiz. Aqui. A g de f de 1 é o quê? É eu pegar 2 menos 1 sobre 2. E aí, isso eu encontro o meio, que é aqui o meu primeiro elemento. O meu segundo elemento eu faço a mesma coisa. Eu pego aqui a minha f de x, né? Então, 6, e eu jogo aqui na minha g de x. 6 menos 1,
5. 5 dividido por 2, 5 sobre 2. Então, na verdade, só que a função composta, quando você está fazendo essa função composta, seria justamente você não precisar passar por essa função intermediária. Seria encontrar direto uma função em que eu faço essa composição dessas funções. Eu junto essas duas funções e aí já encontro direto o meu resultado, que é justamente essa função composta, formada por f de x e por g de f de x. E aí, essa função composta, como que eu encontro? Eu simplesmente, é o pensamento que eu tenho que ter, que eu estou pegando minha f de x e colocando lá na minha g. Então, se a minha g de x era x menos 1 sobre 2, na verdade, é como se eu estivesse aplicando o quê? Minha f de x menos 1 sobre 2. Onde eu tenho x, eu estou aplicando a minha f de x. Só que a minha f de x, eu sei qual é a expressão que representa a minha f de x. É o quê? 2x. Então, eu substituo e eu fico com 2x menos 1 sobre 2. Então, 2x menos 1 sobre 2 é a minha... que na verdade vira x menos 1 sobre 2, né? É a minha função composta. Então, assim, para a gente fazer a prova real, seria a gente pegar esses elementos de A e fazer x menos 1 sobre 2. A gente tem que encontrar os elementos de C. Então, se eu pego 1 menos meio, dá meio, né? 1 menos meio é meio. E 3 menos meio, 3 menos meio, dá 5 meios. Então, a gente encontrou certinho a nossa função composta, que é o quê? A função que leva direto esses elementos de A para C. E essa função ela é representada por x menos meio. Agora ficou mais claro ou agora ficou mais confuso? Ok. Então, vamos lá para a definição aí, formal de função composta, né? A função composta, ela diz o quê? Que seja B um conjunto qualquer, que é a imagem de uma função f, e que exista um x pertencente a A, tal que f de x pertence a B, chama-se de função composta de f com g, a função h, que é uma função de A em C, tal que h de x é g de f de x para todo x pertencente a A. Então, vamos com calma fazer aí no diagrama isso que está falado aqui na definição, né, formal de função composta. Então, se eu tenho um primeiro conjunto A, ok? Onde eu tenho os elementos x, e aí eu aplico uma função f nesses meus elementos de A, ok? E aí eu vou encontrar o quê? A minha f de x. E aí, seja B, os elementos do quê? Do conjunto imagem da minha f de x. Então, B é um conjunto que está contido aqui no meu conjunto E, né, que era o meu contradomínio. E aí, desses elementos do meu conjunto imagem, eu aplico uma nova função, uma função G, e que pertence ao meu conjunto C, que é o meu segundo contradomínio, ok? Então, eu chamo aqui eu tenho o meu primeiro conjunto, que é formado pelo x, o meu segundo conjunto, que é formado pela f de x, e o meu terceiro conjunto, que ele é formado por g de f de x, ok? E quando eu pego o resultado da minha f de x aqui e aplico em g. E aí a minha função composta é justamente o quê? Uma função em que eu passo direto, eu pego o meu x e eu direto consigo encontrar uma função, que eu estou chamando agora de h de x, em que eu aplico direto em x e eu já encontro a minha composta g de f de x. Ok? E aí eu trouxe o meme, que era mais ou menos como entender a função composta, é que se eu tenho uma função, uma f de x, que é o quê? É uma pizza. E uma g de x que representa o quê? Abacaxi. Quando eu faço a composta de f de g de x, ou seja, eu pego o meu g de x e aplico na minha f, ou seja, eu vou ter o quê? Uma pizza de abacaxi, ok? Se a minha f é o quê? A minha função pizza, e eu coloco abacaxi, eu vou ter uma pizza de abacaxi. Agora, se eu pego a minha G, que é um abacaxi, e aí eu coloco pizza, eu vou ter o quê? Um abacaxi com pizzas, que não faz o menor sentido. Mas no meme que eu coloquei no grupo, era, se eu não me engano, era o Henry Cavill, né, que é o Superman, a Daenerys, né? E aí é quando você aplica, tipo, a Daenerys no Henry Cavill, e aí sai o Gerard de The Witcher, né? Que é ele louro. Então, sempre pensa nisso. A função composta é isso. Eu vou pegar uma função, uma f de x, e eu vou aplicar numa outra função.
E agora a gente vai começar fazendo uns exemplos, porque a gente vai ver aí, principalmente, se eu inverto, né? Vamos supor, se eu faço G bola F é igual a F bola G, então vamos fazendo aí esse passo a passo aqui com calma. Então, vamos lá. Resolve o seguinte exercício sabendo que F é uma função de reais em reais e que F de x é igual a 2x mais 1, e G também uma função dos reais em reais e que G de x é igual a x ao quadrado. Então, ele quer G bola F de x. Bom, G bola F de x, o que eu vou fazer? G bola F de x nada mais é do que... Eu acho que bom, vou tentar escrever para ver se... G bola F de x nada mais é do que G de F de x, ok? E aí, a G de F de x é o quê? É eu pegar a minha G de x, a minha G de x é o quê? X ao quadrado. Então, é como se fosse o quê? A minha F de x e eu elevo a minha F de x ao quadrado, ok? Só que a minha F de x eu também sei o que é. O quê? É 2x mais 1. Então, é como se é o quê? É 2x mais 1 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é um produto notável, né? E é o quê? É o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1, 3. Desculpa, 2. 2 vezes 2 é 4. 4x mais o quadrado do segundo, mais 1. Então, a minha composta G bola F de x é o quê? 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Ok? Que eu deixei aqui, né, nessa forma de 2x mais 1 ao quadrado. Bom, e aí se eu tenho... A minha questão, ela pede a G bola F de 3. Então, assim, sempre que a gente tiver uma função composta, e sempre que ele der uma função, e quando tem, a gente sabe, né? Ele quer saber esse resultado quando x é igual a 3. Então, vocês sempre vão encontrar a função composta primeiro, ok? Então, é a mesma coisa daqui de cima, né? G bola F é a G de F de x, ok? Vocês vão encontrar, e aí quando vocês encontrarem a relação, vocês substituem pelo valor que está aqui, porque ele quer o quê? A composta G bola F quando x é igual a 3. Então, eu sei que a G bola F é o quê? 2x mais 1 ao quadrado, ok? E aí agora eu vou substituir quanto que vale quando x é igual a 3. Então, 2 vezes 3 mais 1. Então, né, dentro do parênteses, eu sempre começo fazendo a multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 ao quadrado é igual a 49. Ok? Até aí? Vocês estão entendendo como que eu chego na composta? Professora, Oi, pode falar. G de x é a mesma coisa que F de x? Não. Não. O G de x e o F de x, eles são funções diferentes, porque olha aqui, eles já estão definidos. F de x é a função 2x mais 1, e G de x é a função x ao quadrado. Quando eu estou aplicando a composta, na verdade, eu estou pegando, quando ele diz que ele quer G bola F, o que eu estou fazendo é o quê? Ele quer G de F de x. Então, ele não quer mais G de x, ele quer, aonde eu tinha x, eu vou substituir por F de x. Só que é x ao quadrado, então eu vou ter o quê? F de x ao quadrado. Só que a minha F de x, ela está definida, ela é 2x mais 1, então eu posso substituí-la, 2x mais 1 ao quadrado. Acho que alguém mais perguntou alguma coisa. Após, poderia. Quando você acha a composta, se ele está pedindo, justamente aqui, ele está pedindo justamente, eu quero a composta de qual é o valor, né? Quando x é igual a 3. Aqui ele não pediu, ele deixou para deixar em função de x. Ele justamente queria saber a função composta em função de x, então eu deixei em x. Mas aqui ele apresenta um valor. Eu quero saber quanto que é quando x é igual a 3. Isso, é justamente isso, Juan. Tipo, no A a gente já sabe que f de x é 4x2 mais 4x mais 1. Aí a g de f de 3, basta substituir o valor da variável x. Isso.
Justamente. É só você pegar, como você já sabe que essa é a função composta, e substituir aqui ou aqui, né? Enfim, no valor que ele está dizendo. É isso. Eu não sei, Danilo, se eu consegui tirar a sua dúvida, responder a sua dúvida. Mais ou menos. Eu não entendi por que o g de f de x é igual a f de x ao quadrado. Tá, você tá vendo que g de x é igual a x ao quadrado? Sim. Ok? Então, quando a gente está aplicando a função composta, você tem que pensar que eu não tô aplicando mais a g de x à minha variável x. Eu estou aplicando a minha g de x na minha função f de x. Por que eu estou fazendo isso? Porque a questão pediu. Então, eu estou pegando a minha f de x, ou seja, a minha função lá, e aí eu estou aplicando sobre ela a minha g. E a minha g é o quê? É uma função em que eu pego e elevo tudo ao quadrado. Tá vendo? Então, a minha g é uma função em que eu elevo tudo ao quadrado. Então, é por isso que eu pego a minha f de x e elevo ela ao quadrado. Porque aqui, ó, eu estou sempre... Como que a gente lê isso? É g de f de x. Ou seja, é g... Eu peguei minha f de x e coloquei dentro da minha g. Peraí, rapidinho. Puma? Por favor, né? Assim não dá. Então, por isso que eu elevo tudo ao quadrado. Ok. Então, vamos ver aí se todo mundo entendeu. Vamos fazer agora a função composta f bola g de x. Então, f bola g de x. Então, o que ele quer? Ele quer f de g de x. Bom, a minha f de x é o quê? 2x mais 1. Só que, veja, não é a minha função de x, é a minha função de g de x. Então, aonde eu tenho x, eu vou botar a minha g de x. Então, ele quer o quê? 2 vezes g de x, ok? Mais 1. Só que a minha g de x é o quê? X ao quadrado. Então, eu posso substituir, eu fico com 2x ao quadrado mais 1. Então, a primeira coisa que a gente já tem que notar é que f bola g é diferente de g bola f. Então, assim, a ordem aqui importa, ok? A ordem que eu estou fazendo, a composição da minha função, ela vai gerar uma função composta diferente. Prof, 2 vezes a função de x é o mesmo que função de 2x? Não. Não. Não é. Aqui não. Eu acho que depois vocês vão ver função... Vai depender da função. A gente não pode simplesmente fazer essa aproximação, não. Vocês vão ver em função... Eu não sei se já começaram a ver seno, cosseno, função seno, função cosseno. Então, eu acho que lá... então. Aí lá eu acho que tem, né, essa aproximação que dá para fazer. Mas aqui, não. A gente deixa 2 vezes a função. A gente não pode fazer isso direto. Acho que 2 vezes a função é igual a função de 2x, não. 2 vezes a função vai continuar sendo 2 vezes a função. Bom, f bola f de x é o quê? É justamente fazer a minha f de x, a minha f da minha f de x. Então, eu vou aplicar 2 vezes a minha f de x. A minha f de x é o quê? É 2x mais 1. Então, é o quê? É 2 vezes a minha f de x, ok? Mais 1. Isso é o quê? 2 vezes a minha f de x. 2x mais 1. Mais 1. Então, isso dá o quê? 4x mais 2 mais 1, 3. Né? 4x mais 3. Ok? Até aí? Vamos para a minha f. A minha f, ela diz o seguinte. Ela quer a f bola de f bola de g de x. Então, a gente tem uma
uma função aqui, você vai, né, tirando uma de dentro da outra. Então, nada mais é o quê? Ele pegou a minha f bola de g de x e aí ele aplicou ela na minha f, entendeu? Então, aqui a gente tem duas formas de fazer. Uma é como a gente já sabe quanto que é f bola g de x, a gente sabe aqui que é o quê? 2x ao quadrado, a gente podia aplicar direto ela, porque a gente sabe o quê? Que f bola de g de x é 2x ao quadrado. Então, a gente podia aplicar 2x ao quadrado direto na minha f de x. Ok? Ou, caso vocês não soubessem, vocês teriam que ir abrindo isso mesmo, sabe? F bola de f de g de x é o quê? É f de f bola de g de x. E f bola de g de x é o quê? F de g de x. E aí vocês iriam fazendo isso tipo Shrek, né? Uma cebola. Eu tenho camadas. Você vai fazendo em camadas ou bonequinhas russas, como o Juan disse. Shrek acho que já começa a ser uma referência muito antiga, né? Mas é um hino temporal. E então vocês poderiam pegar direto, ou seja, o quê? Pegar a minha f é o quê? 2x mais 1, ou seja, 2 f bola g de x mais 1. E aí esse f bola g já substituir aqui, porque a gente já tem esse resultado, que é o quê? 2x ao quadrado mais 1. Então, fico com 4x ao quadrado mais 3. Eu deixo aí como exercício, né, para vocês tentarem em casa, vocês tentarem fazer f de g de x, né? O que vocês vão ter que fazer é que vão ter 3 passos, né? Vocês vão fazer f de f de x e depois isso de g de x. Bom, e aí tem que achar 4x ao quadrado mais 3. Shrek ensinando funções para o mundo, sempre. Shrek aí fazendo muito pela educação, mais do que muita gente. Bom, qual que é? Por que ele não quer passar? Que horas são? 6h23? Eu acho que eu não vou continuar, porque eu não quero, né, enfim, prejudicar a próxima aula. Mas porque a gente tem que concluir aqui esse pensamento, mas a gente conclui na nossa próxima aula, a gente continua falando de função inversa. Mas aqui, o que é importante? Oi, pode falar, Juan. Essa primeira, a F bola de F FOF, F a G. Tá. Bom. É que a G, a gente pode ver com mais calma na próxima aula, mas inicialmente vocês vão ter que fazer a inversa, ok? Achar a inversa de F. Então, pegar a F e inverter a F, a gente faz isso com calma na próxima aula. Aí, quando encontra a inversa, aí você vai pegar e fazer o quê? A composta de F com a inversa, ok? E aí você vai pegar a F de inversa de F. Então, você vai pegar a minha F e vai ser 2x mais 1, e eu vou aplicar a minha inversa aqui. Então, 2 que multiplica F menos de F é menos 1 de x. E aí, quando a gente faz aqui, a gente faz com mais calma na semana que vem, a gente chega em x. E aí, essa é uma propriedade de função composta, porque, na verdade, uma composta formada por f, por uma função direta, com a sua inversa, a gente sempre vai encontrar a função identidade, que é o quê? Y igual a x. Mas aí a gente faz com calma na próxima aula. Bom, vou encerrando a aula por aqui. A gente continua bem daqui de onde a gente parou, tá bom? Na próxima aula. E eu já coloquei, tem lá no Geek esse conteúdo, tem uma listinha lá também, tá bom? Identidade é o mesmo conceito de valor neutro que matriz? Não sei. Eu sei que na matriz a gente tem a função identidade, né? Que é 1, 0, 0, 1. Isso, pode ser. Então, talvez. Então, talvez seja isso.
Matriz pela matriz inversa da matriz identidade. É mais ou menos isso. A função composta com a função inversa vai dar a matriz identidade, a função identidade. É isso. Sim. Muito legal, né? Também acho show de bola. Pessoal, obrigada por vocês terem vindo, tá? Boa semana. E qualquer dúvida, é só me falar.